Pai do Senhor, meu querido irmão, mais uma vez seja muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos mais uma aula da Escola Dominical, a lição de número 7, cujo tema é Paulo, o plantador de igrejas. Na lição da semana passada nós tivemos um tema maravilhoso, na verdade, durante todo esse trimestre, estudando a vida e ministério do apóstolo Paulo, nós estamos tendo lições maravilhosas sobre a vida desse grande homem de Deus, que seguramente foi um dos maiores teólogos, das Escrituras, se não o maior. Então, na semana passada nós estudamos sobre Paulo no poder do Espírito, e hoje nós estaremos estudando sobre essa característica tão maravilhosa que o apóstolo Paulo tinha, que era de implantar igrejas, que inclusive muitos, nós vamos fazer um contraponto durante toda a aula, com a nossa realidade, muitos pastores, inclusive alguns que ainda estão em nosso meio, que foram responsáveis pela implantação de igrejas. Estamos aqui no sertão, nós estamos falando, não sei de onde é que você está assistindo, mas nós estamos falando aqui de Nossa Senhora da Glória, no sertão de Sergipe, Então nós temos muitos desbravadores que andaram por essas terras aqui há alguns anos atrás, implantando igreja, ensinando o povo, fazendo a obra de Deus. E estudando essa lição aqui me veio muito à memória, o tanto que os homens de Deus sofreram para implantar as igrejas, e hoje, graças à bondade e à misericórdia de Deus, a igreja tem avançado, nós já temos muitos templos, embora ainda existam lugares onde existe uma necessidade, uma carência, dessa presença mais forte da igreja. Isso porque o mundo é um campo aberto para a igreja do Senhor, e por mais que a gente pregue, sempre vai ter alguém que necessita ouvir a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo vamos estar tratando hoje sobre esse tema. Paulo, o plantador da igreja, tá bom? Eu sou o evangelista Elielson, não sei nem se eu me apresentei aqui no começo, tá? Sou superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui no campo Nossa Senhora da Glória, e hoje nós vamos ter a oportunidade de dar sequência nas aulas desse trimestre. Se você já for inscrito no canal da IAD Glória, eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like também, tá bom? Se você ainda não for inscrito, eu quero lhe sugerir, se inscreva, porque toda terça-feira, quando a gente lançar a aula nova no canal, você pode acompanhar, tá bom? Então, vamos à lição, textuário da lição, 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 6, cuja palavra diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo assim: eu plantei, a sementezinha da igreja aí fui eu que plantei. Apolo veio lá e regou. Agora o crescimento, desde a sementezinha que eu plantei lá até como a igreja está hoje, o crescimento quem deu foi Deus, E é Deus que dá o crescimento à sua igreja, ao seu povo. Ninguém arrogue para si, a glória daquilo que não é seu. O crescimento da igreja é o Senhor quem dá. Nós vamos ver durante toda essa lição. Verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. O que é que faz um homem sair para uma região distante, no caso do apóstolo Paulo, onde o evangelho não era nem conhecido, onde a igreja ainda estava começando, sem estrutura nenhuma, do nada, sem ter nenhuma base de apoio, que hoje as igrejas enviam missionários, dá todo o suporte, toda a base, mas no tempo do apóstolo Paulo, não. Era Deus e só Deus e acabou, E o que é que faz um homem ter essa confiança de sair do meio dos seus parentes, de sua terra, e ir pregar o evangelho? O que é que faz? É exatamente a experiência que ele tem com Deus. A experiência do chamado dele com Deus. E esse compromisso que ele desenvolve ao conhecer o Senhor Jesus. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao 9. Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 1 ao 3. Capítulo 16, versículo 1 ao 5. Versículos 9 e 10 também. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo 1 até o versículo 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger,
e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículo 1 ao 5. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e a cada dia cresciam em número. Versículos 9 e 10. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém. Nós temos 3 objetivos ao finalizar esta lição. Primeiro, mostrar que Paulo foi um desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Depois, sinalizar Antioquia como um ponto de partida para o crescimento da igreja. A partir do momento em que Deus ele chama Paulo e Barnabé e envia eles, a partir daquele momento a igreja começa a se expandir. Então, Antioquia foi um ponto de partida para o ministério, não apenas o ministério do apóstolo Paulo, mas para a expansão da igreja do Senhor. E em terceiro, pontuar quais são as características de um plantador de igreja. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que do nada começa a pregar o evangelho e forma uma igreja ali, ele precisa ter algumas características. Quais são essas características? O que é que você acha que deve ser essas características de alguém cujo objetivo do chamado é plantar uma igreja, Então, nessa lição nós vamos refletir sobre essas características, e também os desafios que um plantador de uma igreja sofre nos dias atuais. Que não são fáceis, apesar da tecnologia ter evoluído, apesar de todas a informação ser um pouco mais rápida, mais breve, apesar de se existir também mais uma estrutura um pouco mais montada para a igreja que auxilia, esse determinado plantador de igrejas, mas existem desafios para a vida daquele que está trabalhando na obra do Senhor nesse aspecto. E quais são esses desafios? Nós vamos estar vendo nessa lição. Qual que é o ponto central dessa lição? A experiência com Cristo é o fator motivacional para plantar igrejas. Nós acabamos vendo aqui na verdade prática da lição. Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Nós vamos ver aqui o que significa a palavra desbravador. Desbravador é aquele que abre caminhos. É aquele que vai abrindo as oportunidades. É aquele que vai no radical da palavra mesmo, no sentido estreito, desbravando, ou seja, com toda a bravura, ele vai abrindo caminho para os que vêm após ele, Então, Paulo foi um desbravador na pregação do Evangelho. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo quanto o apóstolo Paulo. A sua vida e ministério nos constrange a semear o Evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar das boas novas. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 15, versículo número 20, ele disse assim, nós não fomos pregar aonde as igrejas já estavam bem colocadas, não. Nós vamos pregar onde ninguém nunca tinha nem ouvido falar da palavra. Isso é uma coisa muito importante. E a gente tem até um adágio, em nosso meio, uma frase conhecida em nosso meio, em relação a isso. O obreiro que vai pescar em aquário. Você vai pescar onde o peixe já está dentro do aquário, já pescado. Porque o peixe que está dentro do aquário, ele já está pescado. Mas tem um oceano tão grande, E o apóstolo Paulo, quando ele aprendeu o seu ministério, iniciou, foi exatamente dessa forma. Ele não foi para Jerusalém a fim de pregar em Jerusalém para ganhar os judeus. Não. Ele foi pregar no mundo gentílico.
nas outras nações, onde ninguém nunca tinha nem ouvido falar do Evangelho. Por isso ele foi um desbravador. É igual os homens de Deus também da nossa igreja, né, que desbravaram. Nós temos a história da Assembleia de Deus no Brasil, uma história muito motivacional nesse aspecto. É uma história muito maravilhosa nesse aspecto, com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, em 1910, que tiveram uma visão de um lugar chamado Pará, né? Foram procurar no mapa onde era esse Pará, depois pegaram um navio, atravessaram todo o oceano e vieram parar, né, no Pará. Perdão do trocadilho, viu? Vieram e começaram a partir dali a pregar a palavra de Deus, e hoje a Assembleia de Deus é uma grande denominação, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Por quê? Porque dois desbravadores ouviram a voz do Espírito Santo de Deus, entenderam o seu chamado e com muita coragem vieram pregar o Evangelho a pessoas que nunca tinham nem ouvido falar do Evangelho do Senhor Jesus. A pessoas que nunca tinham nem ouvido falar de quem era o Senhor Jesus e da sua obra de salvação para com os homens. E hoje, graças à bondade e à misericórdia de Deus, nós somos alcançados, né, por esta pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo através daqueles homens de Deus. E depois deles, vários homens, né, a partir dali de Belém do Pará, vários homens começaram a ser espalhados pelo Brasil e começaram a trazer o Evangelho. Aqui em Sergipe, se eu não estou enganado, foi em 1936 que o Evangelho chegou aqui, e até hoje nós estamos aqui, adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui uma igreja bem instituída, bem formada, graças a homens de Deus que desbravaram, né, esse nosso estado, o nosso país, e o Evangelho, ele avançou. Então, nós somos, através da vida do apóstolo Paulo e desses grandes homens de Deus que nós acabamos de citar testemunho, nós somos constrangidos a continuar pregando o Evangelho. Mesmo com todas as facilidades que a gente tem hoje, né? Nós não podemos nos acomodar com essas facilidades. Muito pelo contrário, precisamos aproveitar para que a igreja continue avançando. O apóstolo Paulo fazia isso porque ele entendia que era uma obrigação. E uma coisa interessante, pregar o Evangelho para o crente não é um lazer. Pregar o Evangelho para o crente não é uma questão de faço se der tempo, faço se puder. Não. Pregar o Evangelho para o crente é uma obrigação. O apóstolo Paulo, ele disse assim, que ele devia pregar o Evangelho, pois a ele era imposta essa obrigação. E ai de mim, disse o apóstolo Paulo, se não anunciar o Evangelho. Isso ele deixou escrito aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16. Ele sabia dessa obrigação que ele tinha. Eu não sei como é que você está levando a sua vida em relação ao Evangelho do Senhor Jesus, mas eu quero deixar claro para você aqui, através dessa aula, você tem a obrigação de pregar o Evangelho. Uma vez que você crê no Senhor Jesus, foi alcançado pela palavra da salvação, você tem a obrigação de anunciar para as pessoas que, por muitas vezes, ainda nem ouviram falar do Jesus Cristo verdadeiro, né? Ou ouviram de maneira muito superficial. O apóstolo Paulo tinha muita ousadia, muita coragem e muita precisão no ministério de plantação de igreja. Paulo, ele sabia como chegar, sabia como plantar, sabia como organizar a igreja e também sabia o momento de sair e deixar uma pessoa ali. Plantação da igreja, uma parceria. A plantação da igreja envolve um trabalho duplo. Toda igreja, quando vai ser iniciada, quando vai ser implantada, ela tem que ser edificada sobre não sei aqui, sobre não é um tripé não, eu também não sei nem se a palavra dupla existe, né? Mas sobre dois pontos ou dois aspectos. Primeiro, o trabalho de Deus, a vontade soberana do Senhor, e segundo, o trabalho do homem. Dessas duas partes aqui, nenhuma pode abandonar a outra. Primeiro, a vontade de Deus tem que ser estrita para a iniciação de uma igreja. Segundo, o trabalho do homem também tem que ser feito. Porque Deus não vai mandar os anjos para pregar o Evangelho. Deus não vai mandar os anjos para implantar uma igreja. Ele não vai fazer isso. Com o que ele vai contar? Ele tem a vontade, ele tem o desejo, ele tem o plano. Ele vai contar com o trabalho do homem. Para isso ele levanta homens que tenham essa
capacidade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa capacidade de formatar uma igreja, de ganhar almas, juntar as almas, congregar as almas e depois, se for o caso, entregar essas almas para uma pessoa que esteja apta para cuidar, né? E ele vai para outra missão de plantar a igreja do Senhor. Então é um trabalho duplo do homem e de Deus. Qual é a nossa parte? A nossa parte é plantar. Só. A nossa parte é plantar. E qual é a parte do Senhor? É dar o crescimento. A vontade é dele, ele que organiza a sua igreja, ele que direciona a sua igreja para o caminho que ele quer. A nossa parte é plantar essa semente. A nossa parte é fazer o trabalho do plantio. O crescimento é o Senhor quem dá. E o apóstolo Paulo, ele dava o devido mérito desse processo a Deus. Ele disse, é Deus quem dá o crescimento. Nós somos os seus cooperadores. A igreja do Senhor é a lavoura, é o edifício que nós estamos edificando. O trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação das igrejas. Segundo tópico da nossa lição, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. A partir de onde é que a igreja começou a crescer lá no mundo antigo? A partir de Antioquia, quando o Senhor chama. Porque em Antioquia, preste atenção nisso aqui, Antioquia era uma igreja muito rica, com bons obreiros. Tinha grandes líderes ali na igreja de Antioquia, dentre eles Paulo e Barnabé, mas nós lemos lá no texto vários outros obreiros, né, que tinham ali naquela igreja. Então, a partir dali, Jesus começou a espalhar os obreiros para pregar o Evangelho. Então, o ponto de partida da igreja, da expansão do Evangelho, era a igreja em Antioquia, que era inclusive uma igreja missionária. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum e oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentil para pregar o Evangelho e plantar igrejas. Eu acho interessante que tem igrejas que são celeiros. Tem igrejas que são celeiros, que tem muitos bons obreiros, obreiros que têm a capacidade de serem enviados, e esses obreiros com essa capacidade constituída por Deus, eles também vão plantar igrejas, também vão abrir campos missionários, também vão trabalhar na obra do Senhor. Tem igrejas que a gente fica olhando assim, a gente vê assim, o quanto tem bons obreiros capacitados, que realmente alimentam o povo, que realmente lutam pelo Evangelho, trabalham pelo Evangelho, e essas igrejas precisam ser valorizadas cada vez mais, para elas não deixarem de ser celeiro para a obra, para elas não deixarem de ter obreiros que são enviados para a obra, e que nós tenhamos essa sensibilidade de entender que essas igrejas são igrejas que, apesar de ricas, elas precisam partilhar com regiões ou campos missionários que ainda estão necessitando da pregação do Evangelho. A primeira viagem do apóstolo Paulo e Barnabé, eles pregaram em Chipre. Eu achei uma coisa interessante. Logo na primeira viagem de Paulo, eles já tiveram que enfrentar um feiticeiro. A oposição de um feiticeiro, né? Que era Elimas, que era o encantador, que vivia do lado do procônsul, né? Ali em Chipre. E o procônsul era andando atrás de Paulo, andando atrás de Barnabé, querendo ouvir a pregação, querendo crer no Senhor Jesus. E o encantador andando de lado, querendo impedir, querendo atrapalhar a obra de salvação daquele homem, né? Ao ponto em que o apóstolo Paulo se abusou uma hora e repreendeu aquele espírito maligno, né, que estava sobre a vida daquele homem encantador. E o apóstolo Paulo repreendendo, aquele homem foi liberto, o procônsul aceitou o Senhor Jesus. Mas o que nós aprendemos com isso aqui? Que no primeiro momento que você sair para pregar o Evangelho, você vai enfrentar oposição. Você vai enfrentar muitos desafios, porque o inimigo não vai querer deixar você pregar o Evangelho. O diabo não é satisfeito quando o crente abre a boca para pregar o Evangelho, quando ele sai pelas ruas, quando ele sai dos povoados, quando você sai para fora das quatro paredes da igreja para pregar o Evangelho, ou até mesmo dentro da própria igreja. O diabo não se satisfaz em que alguém escute a palavra de Deus, o Evangelho, porque ele sabe que o Evangelho tem poder para transformar as vidas. E aí o que ele faz? Ele faz oposição. Só que ao mesmo tempo em que aquele encantador fazia oposição, a Bíblia diz que os gentios se alegravam por ouvir a palavra.
o gentio sentir algo diferente e ouvir a palavra de Deus. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo número 45. E além de se alegrarem, eles creram no Espírito Santo de Deus, que se fez presente cooperando com aquela obra na vida do apóstolo Paulo e também de Barnabé. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros rejeitam, outros zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá crescimento à obra de Deus. Então, meu irmão, se você tem esse chamado, e ainda que você não tenha esse chamado, mas se você prega o Evangelho, entenda, você vai enfrentar esse desafio da oposição, da zombaria, da rejeição, mas continue pregando o Evangelho do Senhor, porque nada pode parar a obra de Deus. Absolutamente nada e nem ninguém pode parar a obra do Senhor. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, aí ele já foi um pouco mais além, né? Ele já rodou pela Ásia, ele já rodou também pela Europa, e nessa viagem, durante essa viagem, houve muitas mudanças de direção, de rumo. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele pretendia ir para uma direção, o Espírito Santo mandava ele para outra. Um exemplo disso é quando ele queria ir para uma região e a Bíblia diz que ele teve uma visão onde um homem, né, jogava sua capa e dizia assim: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E aí o apóstolo Paulo mudou o rumo dele e foi para a Macedônia pregar o Evangelho. Porque quando nós estamos na dependência do Espírito Santo, nós temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus, ou seja, nós enxergamos um pouquinho mais além. Deus nos mostra um pouco mais além. E aí eu queria aqui, finalizando esse segundo tópico da nossa lição, introduzir já esse terceiro tópico sobre as características de um plantador de igreja. O que é que você acha que um plantador de igreja tem que ter? O que é que você acha que um homem de Deus ou uma mulher de Deus que foi chamado para implantar igrejas, iniciar uma obra, e a gente já viu que é um trabalho muito árduo, né? Quais são as características que ele tem que ter? A primeira coisa que ele tem que ter, segundo o comentarista da lição, é um chamado. Não se faz a obra de Deus de implantação de igrejas sem um chamado. Não é qualquer um. Não é uma obra para qualquer um. É uma obra para um chamado específico. Por isso que tem pessoas que têm esse dom. Começam do nada, começam do zero. Aqui mesmo, vou citar um exemplo aqui do Campo de Glória, muitos anos atrás, né? A igreja tem um bairro aqui na cidade chamado Coab, que hoje é uma das nossas maiores congregações aqui no campo. E essa congregação começou o culto na casa de uma irmã, há muitos anos atrás. Seguramente há mais de 20 anos atrás. Quase 30 anos atrás. Começou a ter culto na casa de uma irmã e hoje é uma das maiores congregações nossas aqui do campo. E obreiros foram para lá, implantaram, fizeram culto, oraram, jejuaram, consagraram pela obra, pregaram o Evangelho, vidas foram salvas e hoje é uma das congregações que mais tem obreiros aqui, que inclusive tem obreiros desta congregação que estão em outras congregações, já passaram por outras congregações fazendo a obra de Deus. E isso é uma coisa muito maravilhosa. Então, é através do chamado que a obra do Senhor avança. Como nós vimos em Paulo, um plantador de igreja já deve estar consciente do chamado divino na sua vida. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. E foi lá quando o Senhor Jesus se encontrou com o apóstolo Paulo. E aqui eu quero fazer uma ressalva importante. O comentarista disse assim: sempre há um ponto de partida em que somos tomados da consciência daquilo que Deus para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência de chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus, grave essa frase, Deus ainda chama. Deus ainda chama. Grave essa frase. Deus ainda chama. Por que, mulheres, que Deus ainda chama? Porque a obra precisa ser feita. A obra de Deus precisa ser realizada. E Deus ainda tem compromisso com a sua obra e sempre vai ter, né? Por isso Ele chama pessoas. Por isso Ele levanta pessoas. Por isso Ele capacita pessoas.
E é exatamente nessas pessoas que ele desenvolve esse senso de propósito, esse senso de chamado, essa convicção de que realmente foi Deus quem chamou. Ele desenvolve para que essas pessoas não desistam, para que essas pessoas confiem no poder do Senhor e dependam do Senhor na execução do seu trabalho. E Deus abençoa, abre a oportunidade da pregação do Evangelho, e Deus abençoa o trabalho dos grandes homens de Deus que são chamados. Não somente homem de Deus, quando eu falo homem de Deus, também coloca as mulheres. Não é alguém vai dizer que eu sou machista, né? Deus chama e capacita. O mundo está meio enjoado hoje em dia. Tem que fazer ressalva de tudo, né? Qual é a segunda característica? A primeira característica de um plantador de igreja? Chamado. Paulo tinha um chamado. Qual é a segunda característica? Tem que ser experimentado. Não é assim, aceitou hoje e vai implantar a igreja. Vai ensinar o que se não aprendeu? Vai transmitir o que se ainda não recebeu? Qual é a autoridade, a mensagem de autoridade que vai ser passada se você ainda não passou pelo processo de aprendizado, de experimentação? É por isso, inclusive, que uma das características para se ser um obreiro, né, a ser avaliado, é não ser neófito. Por quê? O que é neófito? É inexperiente. Tem nada a ver com idade, mas tem a ver com experiência. Tem a ver com vivência, com essa segurança do chamado. E nem sempre aquele que começou hoje tem essa segurança, essa certeza do chamado, essa confiança do chamado que Deus fez para a sua vida. Por isso tem que ser experimentado. E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que quando ele se converteu, ele foi para o deserto. Nós vimos isso há 2 lições atrás. Quando ele se converteu, ele foi para o deserto da Arábia. E lá no deserto ele teve experiências com Deus, ele aprendeu a ser dependente do Senhor, aprendeu a ser humilde, aprendeu a confiar no poder de Deus. E voltando para Jerusalém, também para Antioquia, ali ele se prepara com os discípulos em oração e depois ele é enviado. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração, para falar conosco. Muitas vezes Deus coloca a gente no deserto para que nós aprendamos, porque quando nós somos enviados para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, nós não vamos desistir por qualquer desafio, porque nós vamos ter a segurança de por onde nós passamos, nós vamos ter a segurança que nós somos bem treinados para esta grande obra. O Senhor trabalha em nosso temperamento, trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa personalidade. Olha que coisa interessante. Tudo isso é Deus quem forja, é Deus quem prepara. As experiências que nós passamos ao longo da vida pode ser oportunidade para forjar o nosso caráter. Aprenda isso. Você tem um chamado do Senhor, não vai ser fácil o cumprimento desse chamado. Não vai ser fácil o cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida. No entanto, são essas experiências que você passa no deserto que Deus forja, se utiliza delas para forjar a sua personalidade, para dosar o seu temperamento, para você saber como lidar com pessoas, lidar com a oposição do adversário, lidar com a necessidade de avanço da obra, lidar com a pressão, muitas vezes de você ser pressionado pela família, pela igreja, pelo diabo, pelo mundo, ser pressionado pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias paixões e convicções. Tudo isso Deus trabalha na vida daquele de quem Ele tem um chamado para preparar, né, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, para que a obra do Senhor seja feita. Então, se você sente esse chamado da parte de Deus, não se negue a essa responsabilidade. Não se furte a essa responsabilidade de passar muitas vezes pelo deserto, mas aprendendo com o Senhor Jesus. Então, primeira característica de um plantador de igreja é que ele tem que ser motivado pelo chamado. Ele tem que ter um chamado de Deus. Segunda é que ele tem que ser experimentado, tem que ter experiência. Pode ser qualquer um, porque senão a igreja, né, não vai ser edificada da maneira correta. E a segunda coisa que um homem ou mulher de Deus que tem essa característica, né, de ser um plantador, a terceira coisa, perdão, de ser um plantador de igreja, ele tem que ter a fidelidade às escrituras do Senhor. Na implantação de igreja, é importante, é fundamental que essa igreja seja implantada sob os fundamentos
da palavra de Deus. Fora desses fundamentos aqui, a igreja não vai ser a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus ela está fundamentada nesta palavra aqui. E toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Primeiro, nas Escrituras, nós vemos que uma igreja local é um lugar onde devemos ter... Olha, preste atenção nisso. Eu achei muito interessante quando eu fiz leitura desse texto. É até um pouco longo, mas é porque o comentarista foi realmente assim, muito expansivo nessa análise dele. Ele disse assim, ó, primeiro, na igreja é um lugar onde nós devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Nós aprendemos primeiro na igreja. Claro que quando nós aprendemos na igreja, nós estendemos isso para todas as ocasiões da nossa vida, né? No trabalho, em casa, na família, nos amigos, enfim. Mas é o primeiro local onde nós devemos ser ou ter um relacionamento pessoal com Deus, onde nós aprendemos, se encontramos com o Senhor. Logo, enxerga a importância, né, da igreja e dela estar fundamentada nas Escrituras. Também é onde há amor pelo pecador. Ora, se o mundo olhar para a igreja e não enxergar que ela ama o pecador, qual sentido vai fazer de um pecador estar na igreja? Ir à igreja para buscar a remissão pelos seus pecados. Se nem me amar, me amam. Se nem me recepcionar pelo mais sublime, né, mandamento do Senhor, bem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se uma igreja não está fundamentada na palavra, ela não vai praticar isso aqui, ela não vai amar o pecador, ou seja, ela não vai ter aquele desejo ardente de alcançar o pecador. Ela só vai alcançar se ela estiver firmada nas Escrituras. Depois, na igreja onde há o batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, é na igreja que nós encontramos essa busca. É na igreja que nós encontramos esse fervor do Espírito Santo. Se esta igreja, eu volto a repetir, não estiver abalizada nas Escrituras, como ela vai poder desenvolver isso? Como ela vai poder, por exemplo, desenvolver o dom, né, do batismo do Espírito Santo? É na igreja que nós vemos a profusão dos dons espirituais, ou seja, que nós vemos os dons espirituais em ação, na prática. É na igreja. Onde um tem a palavra da ciência, o outro da sabedoria, o outro dom de operação de maravilha, né? O outro fala em línguas, aí o outro interpreta as línguas que são faladas. É na igreja. Se a igreja não tiver isso, ela não vai estar fundamentada nas Escrituras. Profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço, né? Concluindo aqui. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios, curar os enfermos, há de ter pregação fiel à palavra de Deus com a autoridade do Espírito Santo. É na igreja balizada pelas Escrituras que nós devemos encontrar essas coisas. Uma vida de oração, ou seja, a igreja que não ora não está balizada nas Escrituras. É esse negócio aqui, viu? Porque se não orar, vai estar muito longe da doutrina da palavra de Deus, inclusive a doutrina da oração. A Bíblia, você sabe que a Bíblia tem a doutrina da oração? O apóstolo Paulo, inclusive, ensinou sobre isso, escreveu no Tessalonicenses, ele disse, orai sem cessar. É uma doutrina bíblica. A igreja que não tem oração não está andando pela doutrina da palavra. Os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração, ou seja, aqueles que são responsáveis, quem é que são responsáveis na igreja pela palavra e pela oração? São os ministros do Senhor, são os obreiros, bispos, presbíteros. Esses são responsáveis pela oração e pela palavra. Eles perseveram na oração para que Deus desça do alto a graça e também nas Sagradas Escrituras para que o Senhor dê entendimento e conhecimento para que possam ensinar ao povo. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos a Santa Ceia do Senhor, tomamos Santa Ceia, aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo e o momento que vamos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas Deus é quem dá o crescimento. Olha, apesar de tudo isso, Deus é quem dá o crescimento à sua igreja. Deus é quem dá o crescimento à obra do Senhor, à obra do seu povo, à igreja aqui na terra. Então, eu quero concluir, né? Essas são as características
de um plantador de igreja. Ele tem que ter um chamado, ele tem que ser experiente, experimentar, né? Ter experiências com o Senhor, e ele tem que plantar a igreja abalizada nas Escrituras Sagradas. E assim nós finalizamos essa lição, tratamos dessa lição sobre o apóstolo Paulo, desbravador, né, do Evangelho, e fizemos até um paralelo em relação a outros desbravadores aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa igreja, né? E até hoje muitos homens de Deus estão espalhados pelo mundo, onde regiões ainda não foram alcançadas pelo Evangelho e aos poucos estão sendo alcançadas. Tratamos aqui que Antioquia foi o ponto de partida para a igreja do Senhor, que lá tinha muitos obreiros e igrejas que têm bons obreiros devem ser valorizadas para que elas continuem sendo bons celeiros para a obra de Deus e que esses obreiros também, ao seu tempo, estando experimentados, né, eles sejam enviados para outros campos missionários. E por fim nós observamos agora há pouco aqui as características, né, do plantador de igreja, que tem que ser uma pessoa que tem que ter um chamado, tem que ser experiente no Senhor e também tem que fundamentar a igreja abalizando nas Escrituras, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado por você permanecer conosco aqui durante toda essa aula. Na próxima semana nós temos mais uma aula cujo tema é Paulo, o discipulador de vidas. Então nós vamos estar estudando um pouquinho sobre o discipulado, a importância do discipulado na igreja primitiva e na igreja atual. Na próxima semana nós estaremos estudando sobre isso, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz.